Pessoal, boa noite. Depois do eclipse lunar, estamos aqui para fazer um bate-papo sobre rotas de pensamentos e outras dúvidas que vocês possam ter dentro desse processo emocional, enfim, dos padrões do cotidiano, do que está vivendo. Eu sou Vanessa Moreira, eu sou terapeuta, trabalho com orientação pessoal, também tenho cursos de formação, viagens de transformação, que é a viagem quântica, que eu levo grupos de pessoas para fora do Brasil para tratar e trabalhar a energia. Formo profissionais no método Coaching Corpo e Mente, que foi um método que eu desenvolvi. E eu tenho uma jornada de trabalho que eu comecei como fisioterapeuta. Depois disso, eu fiz especialização em medicina chinesa, fui para a China, fiz um mestrado em clínica médica. E eu via que durante a acupuntura eu atendia muitos pacientes, eu trabalhava no convênio da Polícia Militar. E muita gente melhorava e outros eu sentia que faltava talvez eu acessar outras coisas, outros processos emocionais que eu sentia falta de conseguir atingir. E aí fiz uma pós-graduação em psicologia transpessoal e todo um estudo em física quântica, microfisioterapia, leitura biológica, e foi daí que surgiu o método Coaching Corpo e Mente. Esse método de trabalho, hoje eu formo profissionais, é uma reconexão sua com o seu mundo. Então, onde você volta a encontrar a sua essência para você sair dos padrões e rotas de contrariedade do que você vive. Oi, Maria. Então, o que acontece? Nós vivemos turbulências e o nosso pensamento, ele fica... Muitas vezes eu quero uma coisa, mas eu penso outra, mas eu sinto outra e fico em colapso das questões, sem perceber e vivendo a vida no automático. Só que esses pensamentos que eu tenho, é a partir deles que eu vou desenhando a minha realidade. Então, por exemplo, tudo funciona dentro dessa observação dessas rotas. Se eu percebo que eu estou insatisfeito ou que eu reclamo demais, quanto mais eu reclamo, mais eu vou criar cenários na minha vida. Boa noite, pessoal que tá chegando, todos muito bem-vindos. Ah, que legal, vamos fazer sim, Pati. Oi, pai. Então, quanto mais eu observo esses pensamentos, que eu tava dizendo o exemplo da reclamação, quanto mais eu reclamo, eu fico na conexão com a reclamação. Mais situações eu vou viver na minha vida para continuar reclamando. São trajetos aprendidos. Se eu fico numa vibração, numa rota de pensamento de mais tranquilidade, os eventos que chegarem na minha vida vão ser mais tranquilos. O que acontece? A gente deixa que os acontecimentos do lado de fora da nossa mente façam uma confusão dentro da nossa mente. Então, por conta das controvérsias do dia a dia, nós... Oi, Dai! Oi, gente! Por conta das controvérsias do dia a dia, a gente se abala e perde a nossa conexão com a gente mesmo. A gente perde o nosso momento com a gente e vai se frustrando. E frustração vai gerar mais frustração. E aí a gente se perde. Vocês sabem que uma coisa que foi um divisor de águas para mim, assim, de tudo que eu fui buscando de conhecimento, foi uma frase do Buda que ele diz, isso foi em 2011, tudo que está do lado de fora da nossa mente é uma extensão do que a gente vive dentro da nossa mente. Em 2011 eu vivi um ano caótico, assim. Aí eu olhei e falei, não é possível. Não é possível que tudo isso que eu tô vivendo do lado de fora da minha mente é uma extensão de dentro da minha mente. Então, como é que tá a minha mente nesse momento? E o que eu posso fazer para mudar isso? E foi aí que eu já vinha numa jornada de busca, de estudos, enfim. E foi aí que eu comecei a aplicar de uma maneira sistematizada no cotidiano, na minha vida e também nos processos terapêuticos, a prática de todo esse conhecimento que eu buscava. Então, tá bom, mas de fato, o que é preciso fazer? Um ponto legal pra gente começar.
E o que vocês tiverem de dúvida, vocês vão escrevendo, eu vou lendo aqui e eu vou, à medida do possível, tentando responder. O que não for possível responder agora, depois eu entro e coloco as respostas para vocês, para que todo mundo seja respondido. O que eu começo assim a perceber como primeiro movimento disso tudo, para a gente colocar em prática? Quanto tempo nós normalmente sofremos por algo que acontece na nossa vida? Porque isso é uma rota de pensamento, tem um aprendizado aí. Quanto tempo, quando eu vivo uma frustração, quando eu vivo uma situação difícil, quando algo sai daquilo que eu havia planejado, por quanto tempo eu sofro por isso? Então, a situação já aconteceu, tá? E aí eu fico triste, e aí eu fico frustrado, e aí eu sofro. Se eu sofrer por conta disso que já aconteceu, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês ou 1 ano, o que eu tô fazendo com o meu tempo de vida? Não tô aqui pra gente falar assim, então não vamos sofrer, a vida é linda. Não, todo mundo tem dificuldade. Eu também, todo mundo tem. A questão é não me manter aprisionado na dificuldade, para poder viver a vida que eu desejo viver. Então, se acontece algo e eu fico triste e frustrado, eu fico sempre com um pensamento viciado e tentando mudar aquilo que aconteceu e que eu não gostei. Então eu fico, e se eu não tivesse feito isso? E se eu não tivesse realizado isso na minha vida? E se eu não tivesse optado por isso? Eu fico voltando para um tempo antes, tentando evitar o óbvio, que já aconteceu. A situação já aconteceu. Isso é ponto, fato consumado. A partir dela, o que eu posso fazer para mudar? E a grande sacada para a gente usar como estratégia de trampolim para um fluxo melhor de vida. Oi, Flávia, oi, pessoal que tá chegando. Tô aqui começando a falar um pouco sobre a frustração. Pra gente usar como ponto melhor de vida é escolher, ok, eu preciso sofrer, porque faz parte, até porque quando eu vou entrar no sofrimento dessa frustração, é que eu vou achar a resposta pro próximo passo, até que eu aprenda a nem precisar sofrer e já ir pro próximo passo. Mas vamos por partes da rota de pensamento. Então, aconteceu a frustração, ou a tristeza, ou o colapso do lado de fora, que não tá no meu controle, e eu fiquei muito chateada. Tudo bem. Então, eu preciso sofrer, tá? Então, eu vou sofrer. Quanto tempo eu quero sofrer? Eu sugiro, assim, no máximo 15 minutos. Quando não der, tudo bem, um pouquinho mais de tempo, e a coisa indo. Oi, meninas! Agora, eu posso parar, olhar, sentir, sofrer e recalcular a minha rota. Como que eu recalculo a minha rota? O que eu posso fazer daqui pra frente? E aí eu começo a treinar uma rota de pensamento de não mais ficar viciado tentando arrumar o que aconteceu, que essa é de prontidão que vem automático, e sim calculando uma rota de ação daqui pra frente. Sofrer por algo que já aconteceu me faz manter na vibração daquele momento e atrair situações ou dores iguais? Sim, Lenita, com certeza. Quando eu sofro por algo que já aconteceu, então você não tá no próximo passo do daqui pra frente, você tá ainda na frequência do que já aconteceu. Então você fica nisso, você se conecta com essa realidade. Você sofre por algo que já aconteceu. Seu pensamento está tentando arrumar aquilo que já foi. Você pode sim ir lá, se desculpar, perdoar, fazer gratidão, se justificar. Tudo isso é daqui pra frente. Mas arrumar para que o fato não aconteça, não dá. Se eu fico com o pensamento sofrendo por isso que já aconteceu, eu entro o quê? Na vibração do sofrimento. Se eu fico na vibração do sofrimento... Bruno... Se eu fico na vibração do sofrimento, o que vai acontecer? Meu próximo passo vai vir na mesma vibração, na mesma tomada que eu tava, de sofrimento. E o outro de sofrimento. É como uma tomada, um plug que encaixa. Qual a tomada que eu tô disponibilizando é onde eu vou me encaixar e é onde a minha realidade vai continuar se realizando. Por isso, o que acontece? Que a gente repete padrões.
nós ficamos aprisionados em padrões fractais de realidade. Quantas vezes a gente fica vivendo a mesma história em tamanhos diferentes? Esta questão de querer arrumar coisas que já estão acontecendo está ligadas à crença ou aconteceu? Perfeito. Regina, o que acontece? Nós temos uma área do cérebro que é a área de sobrevivência, é o cérebro reptiliano, que vem da amígdala cerebral. E aí, o que acontece com essa área do cérebro? De medo ou raiva. Para quê? Para te manter vivo. Então, ela tem uma velocidade de 400 milhões de bytes por segundo de ação de pensamento. Enquanto um fluxo de pensamento consciente tem uma velocidade de 40 bytes por segundo. Então, eu quero ficar tranquilo. E aí, todo o meu pensamento de alerta vem me deixando intranquilo, para me defender daquilo que meu cérebro identificou como risco de vida. Por isso que nós ficamos tentando arrumar o que aconteceu. Eu vou trazer um exemplo, tô lendo aqui essa pergunta também da perda e do medo. Toda essa vibração boa ajuda a perder esse medo. Perfeito, vou responder essa pergunta também. Então vamos lá. Meu cérebro ele quer arrumar para que eu não viva mais isso. Mas enquanto eu fico tentando compreender e achar uma saída para que não aconteça, eu estou ainda vivendo a história e fico repetindo a história. Qual é o melhor caminho para a gente começar a treinar uma nova rota de pensamento? Um caminho simples. Colocar essa história em algum lugar dentro da gente. Dar vazão para isso. E muitas vezes isso a gente faz como? Escrevendo uma carta para a história, pensando, isso tá bom, isso aconteceu, tá, não tenho como mudar, onde eu posso pôr isso? Vou pôr numa caixinha ali de frustração e vou seguir adiante. Eu preciso tangibilizar esse processo. Para quê? Para ele parar de ficar martelando nesse cérebro de sobrevivência que tá me defendendo daquilo que já passou. Se eu tenho medo da perda, já perdi algumas coisas, como eu faço para mudar esse medo? Né? Uma boa vibração vai ajudar? Sim! Primeiro eu preciso olhar para esse medo. É real, eu tenho medo da perda. O que eu já perdi? Escreve tudo que você sente que você já perdeu. E aí você começa, é como treino para aprender a dirigir. Quando a gente não sabe dirigir, é super difícil dirigir. Depois que você sabe dirigir, é simples dirigir. Então você escreve todo esse medo de perda e do que você acha que você perdeu, ou que você perdeu de fato, ou que você pensa que você pode perder. Porque para o cérebro, se eu penso, ele entende como real. Eu posso nem ter perdido, mas só de eu pensar que eu posso perder, ele entende que eu já perdi. Acho que deu para entender isso. Então, tudo que vem de perda é como se fosse realidade. Peraí. Porque nossos pacientes não compram a ideia de transformação e às vezes precisamos de metas de comportamento para a maioria, mas é bem difícil conseguir que não é palpável. O que você indica? Legal, Bruno. Vou trazer isso sim. Então vamos escrever isso para poder colocar os medos. E aí a gente começa a escrever os ganhos. O que você sente que você já ganhou? O que você sente que você ganha com você? O que você vê de qualidade no que você já conquistou? Começa a registrar os ganhos, como hábito. E de repente, no final do dia, faça uma lista do medo de perder e de tudo que eu ganhei. Do medo de perder e de tudo que eu de fato ganhei. E você vai começando a transformar essa rota de pensamento em algo a se ganhar. E aí você vai aprendendo essa nova linguagem. O cerebelo, ele precisa, para automatizar uma nova informação, 800 repetições por minuto. Claro, só depois de 800 dias isso vai acontecer? Não. Por quê? Porque você vai estar observando ao longo do tempo, do dia todo, sua perda e seu ganho. Muito provavelmente depois de um mês, você já começa a entrar na frequência de ganho, a entrar numa frequência de boa vibração, e aí sim, o medo de perder fica menor. A questão é o tamanho que nós damos dentro de nós das coisas. E quando a gente dá um tamanho muito grande, não sobra espaço para outro sentimento bom. E aí você fica martelando na sobrevivência que te defende para a vida de algo que já aconteceu ou que muitas vezes não aconteceu. Bruno, essa pergunta sobre o que a gente indicar para os pacientes que de repente não estão num mergulho de jornada de autotransformação e conhecimento, mas para poderem se sentir melhor. Sim, a meditação é um caminho muito legal. Yoga também. Respiração. E você falar mesmo para fazer registros de aprendizado.
como esse do exemplo que eu falei, do medo de perder e começar a transformar isso em ganho positivo. Para escrever, para esvaziar. Porque como a velocidade dos pensamentos ela é muito rápida, quando você escreve, além da área da escrita no cérebro, tá relacionada junto com o aprendizado. Então, quando você escreve, você dá vazão a essa turbulência de pensamento que tá rápida demais. E a hora que você escreve, você consegue, opa, peraí, é isso que tá acontecendo comigo? Você consegue trazer para o concreto. Nós precisamos trazer para o concreto essa turbulência que existe dentro da gente para que possa abrir espaço para entrar novas rotas de aprendizado de pensamento. Além de escrever, a meditação, o exercício, tem algumas meditações guiadas também que são super interessantes. Outro ponto importante que você pode usar para fazer também é gravar você falando. Tipo áudio, liga o celular, grava ali você falando dos seus medos, das suas questões, das suas coisas, e dali a pouco você escuta. E aí você vai começar a perceber, poxa, mas peraí, eu falei isso, eu penso assim, nossa, é isso que me vai trazer para o concreto. Porque quando nós conversamos com outra pessoa, num processo terapêutico, por exemplo, isso acontece muito, às vezes de você falar, você já tem um insight. Lógico que tem a troca, né? Aí o terapeuta leva o insight para o paciente, mas quando você fala, você traz isso para você. Também é um exercício muito legal esse de gravar você falando e depois escutar. Seria como encontrar o fiel da balança dos sentimentos? Ah, pai, boa pergunta. Então, como assim? Encontrar o fiel da balança dos sentimentos? Sim. Quando você pesquisa seu sentimento e traz ele para o lado de fora,